No velório, ele chorou, agradeceu pelas flores, disse que o mundo dele tinha acabado, mas havia algo naquele choro que não parecia dor, parecia ensaio. Soraya Tatiana, professora respeitada e querida por todos, foi encontrada morta debaixo de um viaduto em uma área isolada da Grande BH. O que ninguém esperava é que as atitudes de quem mais dizia sentir a perda começariam a levantar perguntas perturbadoras. A carta de despedida publicada dias antes, a viagem feita horas depois, o local onde o corpo foi achado, no trajeto exato daquela viagem. Coincidência ou cálculo? Você vai ver neste vídeo as pistas, os detalhes ignorados e a frieza por trás de um crime que ainda desafia até os investigadores mais experientes. Soraya era uma professora querida e respeitada, conhecida carinhosamente como Tati por seus alunos e colegas. Era daquelas educadoras que, como diziam, sorria com os olhos e ensinava com o coração. Sua dedicação à educação a tornava uma referência não apenas na escola, mas também para sua família e comunidade. O crime começou a se desenrolar numa sexta-feira, quando Matheus se despediu da mãe, informando que passaria o fim de semana com amigos na Serra do Cipó. No entanto, quando ele partiu para a viagem no sábado, Soraya já estava morta. Seu corpo foi encontrado sob um viaduto em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, em uma área conhecida pelo uso de drogas e de difícil acesso. A localização do corpo não parece ter sido aleatória. O viaduto ficava exatamente no trajeto entre Belo Horizonte e a Serra do Cipó, uma rota que Matheus conhecia bem. Os investigadores acreditam que o local foi escolhido estrategicamente, aproveitando sua característica erma e a baixa circulação de pessoas. Um dos aspectos mais perturbadores do caso foi o comportamento de Matheus após o crime. Ele construiu um elaborado teatro de preocupação. Ligou para a escola da mãe, mesmo sabendo que era período de férias. Contatou antigas amigas com quem ela já não mantinha contato e demonstrou publicamente sua angústia. Para a polícia, cada ação fazia parte de um álibi cuidadosamente planejado. A casa de Soraya não apresentava sinais de arrombamento ou luta, sugerindo que ela conhecia e confiava em seu agressor. Matheus tinha livre acesso à residência e conhecia perfeitamente a rotina da mãe. As mensagens não respondidas e as chamadas ignoradas só foram notadas posteriormente, quando o teatro da preocupação já estava em andamento. No domingo, um corpo sem identificação deu entrada no IML de Belo Horizonte. Apresentava sinais de violência e possível agressão sexual, descartando-se inicialmente a hipótese de latrocínio. Horas depois, Matheus foi chamado para reconhecer o corpo, confirmando ser sua mãe, Soraya Tatiana França. O que mais chamou a atenção dos investigadores foi uma carta pública que Matheus publicou nas redes sociais após a confirmação da morte, com frases como "Você foi a melhor professora que eu já tive e você está viva dentro de mim". O texto continha elementos que os investigadores interpretaram como possíveis pistas ou mensagens codificadas. A polícia suspeita que a carta foi escrita antes do crime, como parte do plano. Durante o velório, rápido mas emocionado, cheio de flores e homenagens de ex-alunos e colegas de trabalho, o comportamento de Matheus continuou chamando a atenção. Uma vizinha da família observou. Ele chora, mas parece encenado, como se soubesse que precisava parecer triste. Seus olhos estavam vermelhos, mas não demonstrava o desespero esperado de um filho que acabara de perder a mãe. A investigação começou a revelar possíveis motivações financeiras. Soraya possuía bens em seu nome, incluindo um apartamento, um carro e um possível seguro de vida. Como funcionária pública, tinha estabilidade financeira e uma rotina previsível. O delegado responsável pelo caso declarou que em 15 anos de carreira nunca havia visto um crime tão calculado. Passou a ficar na casa do pai. Sim, ele morava com a sua mãe e após aí o óbito ele ficou na casa junto com seu pai. Os investigadores continuam cruzando dados, mensagens e registros bancários para entender se Matheus agiu sozinho ou teve ajuda. A possibilidade de violência sexual adiciona uma dimensão ainda mais perturbadora ao caso. A perícia analisa a carta publicada, a casa foi novamente vasculhada, o carro examinado e os amigos da viagem foram ouvidos.
O pai de Soraya, destruído pela perda da filha, conseguiu expressar sua dor. A quantidade de flores me mostrou o tamanho do amor que minha filha espalhou. Quando eu vi aquela quantidade de pessoas no velório e aquela quantidade de corbéis de flores do velório, eu realmente fiquei assim impactado com tanto amor que eu vi escrito por ali. Enquanto isso, ao seu lado, estava o neto que abraçava e ouvia, mas que agora é o principal suspeito do crime. O caso levanta questões profundas sobre relações familiares e a natureza do mal. Como uma mulher que dedicou sua vida ao ensino e à formação de pessoas poderia ter seu fim traçado, supostamente, por aquele que ela mais amou e educou? Mateus teve todas as oportunidades, boas escolas, escolhas, uma criação zelosa, o que torna o crime ainda mais incompreensível. A frieza do planejamento assustou até mesmo os policiais mais experientes. Cada elemento parecia ter sido calculado. O silêncio da casa, a carta, o local escolhido para o corpo, a viagem, os telefonemas teatrais, tudo indicava uma premeditação meticulosa, não um crime de impulso ou resultado de uma briga. O caso da professora Soraya transcende um simples homicídio. Representa uma ruptura profunda nos laços mais fundamentais da sociedade. Enquanto a investigação continua, o Brasil se pergunta: quem educa um filho está realmente seguro de que o conhece por completo? A resposta para essa pergunta pode ser ainda mais perturbadora do que o próprio crime. Ela morava, ela e o filho dela, o relacionamento dela com o ex-marido não era um relacionamento difícil, era uma pessoa, como eu te falei, muito bacana. Ele teve uma discussão com a sua mãe em decorrência de algumas dívidas que ele teve com o banco, com financeiras, com jogos, e em decorrência dessa discussão que ele teve, o ânimo ficou bastante exaltado, em que ele teve uma atitude, deu um golpe em sua mãe e extinguiu sua vida. Tá? Ele agiu com mais pessoas? Não. Ele agiu sozinho, não tem nenhuma participação, não tem uma prova até o momento, tá? É claro que as investigações continuam, mas então não tem nenhuma prova de que ele teria o auxílio de outra pessoa. Ele agiu até então sozinho. Então, os familiares, conforme o investigado mesmo disse, não tinham ciência de nada que havia acontecido. Então, notadamente, foi uma surpresa, né, para os familiares que isso houvesse acontecido dessa forma e que ele fosse um suspeito, já que ninguém sabia dessa condição. No fim, o que mais assusta não é o crime em si, é o silêncio que veio antes dele. Nenhum vizinho ouviu nada, nenhum parente suspeitou de nada, e até a carta parecia bonita demais para levantar desconfiança. Um plano sem gritos, sem rastros visíveis e com uma frieza que ainda intriga os próprios peritos. A polícia segue investigando se Mateus agiu sozinho ou se alguém mais sabia e calou, porque nesse caso até o silêncio pode ser cúmplice. Mas o que dizer de uma mulher que dedicou a vida a ensinar, amar e proteger, que criou o filho com todas as oportunidades e terminou sozinha debaixo de uma ponte? Quantas outras mães estão criando seus filhos sem saber o que se passa por trás de um quarto trancado? O caso de Soraya não é apenas sobre morte, é sobre percepção, sinais ignorados e uma pergunta que ninguém gosta de fazer. Você realmente conhece quem está dentro da sua própria casa? Comente aqui embaixo o que você pensa sobre esse caso. Se você chegou até aqui, é porque também busca respostas. Então curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque algumas histórias precisam ser contadas até o fim.